RCF, líder da informação desportiva. Os protagonistas, as sociedades, os colombófilos da região, na RCF. A rádio de todas as emoções. Nação Colombófila. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, em 104.7 FM ou em www.radioclubedafeira.pt. Nação Colombófila. Café Maia, um ponto de encontro dos colombófilos. Há mais de 60 anos, a servir com distinção quem o procura. Serviço de snack bar e petiscos a toda a hora. Visite-nos, Café Maia, no Largo da Capela, em Maceira de Sarnes, com o telefone 256-286-488. O mundo colombófilo deseja-lhe boa campanha 2012. Divirta-se a praticar colombofilia. Um nome que já soa do Minho até ao Algarve. Active Life, a nova linha de misturas para pombos da Vercelaga. Novas fórmulas, novos formatos e novos preços. A Active Life Sport já está no mercado com descontos de introdução especiais. E mais ainda, Active Life permite-lhe adquirir agora um espetacular calendário colombófilo. Active Life, da Vercelaga, a ração que combate a crise e que lhe traz vitórias. Active Life, Vercelaga. A Rádio Clube da Feira apresenta Troféu RCF 2012. A Rádio Clube da Feira vai distinguir as 3 melhores coletividades a nível distrital e concelhio. Colombofilia é na Rádio Clube da Feira. A rádio que voa consigo. A rádio no ar. Boa noite, bem-vindos a mais um Nação Colombófila em 104.7, também radioclubedafeira.pt. Nesta terça-feira, hoje dia 8 de maio, estamos de regresso para mais um Nação Colombófila. Hoje, para dar destaque, como de resto já tinha sido referenciado, a Freguesia da Branca tem sido assim durante toda esta semana, está em destaque na Rádio Clube da Feira. Já o esteve ontem no futebol, hoje nas modalidades e agora na colombófilia, não em termos de sociedade, mas em termos de colombófilos da Branca que estão aqui presentes. Paulo Pereira, boa noite também para ti, vamos apresentar os convidados. Boa noite, Paulo Gonçalves, boa noite a todos os nossos convidados aqui em estúdio e boa noite a todos os ouvintes e a seus colombófilos. Assim é uma realidade, esta semana estamos a dar especial destaque à freguesia da Vila da Branca. Não tendo uma sociedade colombófila, obviamente achámos por bem trazer colombófilos dessa vila, colombófilos que estão no ativo e outros que não estando no ativo também têm ligações à mesma Vila da Branca, e passo já a referenciar os nossos convidados. Temos Armando Messias, que vem a ser o campeão da geral do 2011. Nesse mesmo ano foi vice-campeão na especialidade de velocidade meio fundo e campeão de fundo. Temos Luís Silva, da equipa Luís Pedro e Luís Silva, que foi campeão a nível de meio fundo, presumo, não. Sim, de velocidade, exatamente. Campeão de velocidade, foi terceiro da geral na coletividade. E temos aqui também João Lemos, um conhecido colombófilo, com um projeto, com um palmarés ímpar na colombofilia, campeão distrital, ex-campeão distrital a nível do distrito de Aveiro, e também com um passado ímpar na colombofilia extraportas, mais propriamente também na África do Sul, que estará também aqui à conversa connosco. E iríamos já conversar já com os nossos convidados de hoje e obviamente perguntar-lhes como é que vai a colombofilia na Vila da Branca, não tendo um espaço físico, mas sempre foi obviamente uma freguesia que ofereceu bons colombófilos ao longo dos tempos a esta modalidade. Poderia começar pelo Sr. Luís Silva. Boa noite a todos. De facto assim é. Não temos realmente uma grande representatividade em termos de quantidade de colombófilos, contudo foram e são da Branca alguns colombófilos que obtiveram
muito bons resultados. Há pouco não foi referido, porventura o Paulo não tem esses elementos. O São Messias, para além de campeão no grupo Colombófilo de Valmaior, foi também campeão concelhio em Albufeira Velha. Portanto, o Campeonato Concelhio de Albufeira Velha. Portanto, é esse o título, digamos assim, que de maior significado que ele neste momento defende. Mas pronto, neste momento nós, por toda a freguesia da Branca, que é de facto a maior freguesia em termos de extensão do concelho de Albufeira Velha, temos espalhados 11 colombófilos. Pronto, não é um número assim muito elevado, mas pronto, digamos que é aquilo que existe. Também nunca existiu muito mais que isto, mas pronto, penso que em termos daquilo que ser colombófilo representa, pode dizer-se que não são muitos, mas são bons. Naquela região pode-se dizer que há um espaço, um vazio, do meu ponto de vista, não pode não ser bem o correto, quando vemos a Vila da Branca que não tendo um espaço, uma coletividade. Por outro lado temos a Sociedade Colombófila Pinheirense que está desativada este ano, pelo que tenho indicação, tudo indica que no próximo ano poderá voltar. Ali também freguesias ali à volta, também tirando Valmaior, também não tenho um grande conhecimento que haja muito mais coletividades. Pode-se dizer que há um vazio a nível de coletividades no que diz respeito à colombofilia? Bom, pode dizer-se que sim, mas ao mesmo tempo também a quantidade de colombófilos existentes talvez não justifique que esteja por ali outra coletividade. Sem querer fazer qualquer tipo de juízo de valor, eu presumo que a coletividade de Pinheira da Bem Posta, que volta a estar inativa neste momento, é reflexo disso mesmo. Isto é, estão relativamente perto, e no caso concreto da Pinheirense, para aí a 2 km estará a Travanca das Meias e depois mais 2 à frente estará a Oliveira das Meias. São logo duas coletividades bastante fortes e portanto, como também sabemos, está a haver uma diminuição ao nível do número de praticantes um pouco por todo lado, e começam a ser poucas pessoas, e uma coletividade com um número reduzido de colombófilos tem os seus dias contados. Aliás, talvez por na Branca não existirem muitos colombófilos, muitos seria mais de 20, tenha sido, digamos que o fator que impediu que neste momento exista na Branca uma coletividade. E porque é mesmo isso, porque os colombófilos da Branca estiveram sempre integrados na estrutura dirigente distrital e até mesmo nacional. Portanto, a criação e a manutenção de uma coletividade do ponto de vista administrativo e logístico não seria para os colombófilos da Branca nenhum problema, na medida em que eles participam nessas tarefas em outras coletividades e, como disse, na estrutura distrital e também na estrutura nacional. É mesmo isso, talvez o nós sentirmos que não somos muitos e estar a criar ali uma coletividade que de certeza absoluta que os nossos autárquicas não deixariam de apoiar, como muito bem têm apoiado outras modalidades, mas estamos ali a criar uma coletividade, e dado que não há um aumento substancial do número de colombófilos, isso iria logo imediatamente, para nós crescermos, teríamos que fazer diminuir as outras ali à volta. Ali à volta de facto só existe neste momento as mais próximas são as duas da Albugaria, sensivelmente à mesma distância, porque Valmaior para o centro da Albugaria são também 1 km ou uma coisa assim, e estão a 5, 6 km a sul da Branca. Para norte temos a Travanca das Meias mais ou menos à mesma distância. O Pinheirense ficaria mais perto, mas pronto, neste momento estamos a 6 km de Travanca das Meias, estamos para aí também a uns 7 de Estarreja. Portanto, digamos que estamos ali realmente no meio de uma terra de ninguém, por assim dizer, mas isso para nós não representa nenhum tipo de obstáculo. Neste momento todos os 11 colombófilos da Branca estão a concursar no grupo colombófilo de Valmaior. Estamos lá bem, estamos perfeitamente integrados na comunidade local, na comunidade colombófila local, estamos inseridos nos próprios corpos sociais da coletividade e, portanto, estamos bem. Penso que, como eu digo, é preferível assim do que estarmos a criar mais uma coletividade para dividir mais os colombófilos. Penso que neste momento nós temos que começar a pensar exatamente ao contrário, e se calhar muitas coletividades que existem têm que pensar em dar as mãos para diminuirmos custos, para diminuirmos também a sobrecarga de trabalho
trabalho sobre os dirigentes, que cada vez são menos. Por acaso era tocou num ponto-chave, e eu iria já de seguida até colocar essa questão, porque tem sido uma questão, vezes sem conta, referenciadas aqui nos estúdios da Rádio Clube da Feira, aqui provavelmente nesta Nação Colombófila, que é sem dúvida com o decréscimo de praticantes na colombofilia, haver sem dúvida a junção, se é permitido essa palavra, a junção de coletividades. O futuro próximo da colombofilia passará por aí? Eu pessoalmente penso que sim, até porque coloca-se exatamente para além das questões associadas a custos, e portanto duas coletividades com diminuição do número de praticantes. Vamos imaginar coletividades que tinham, por exemplo, os seus carros de treino, que tinham a sua estrutura montada. Neste momento são duas meias coletividades. E começa a não ser muito rentável, por exemplo, nós colocarmos na rua para fazer treinos um carro só com metade das caixas ocupadas. E portanto, se duas nessas condições se juntarem, desde logo há uma poupança substancial em termos de despesas, porque uma viatura gasta o mesmo gasóleo se levar as caixas todas ou se for meio cheia. Pronto, porventura gastará um pouco mais, mas pronto. Mas são só precisas 2 pessoas para irem fazer o treino e não 4. É preciso só um seguro por ano e não 2. É preciso só uma revisão e manutenção, uma digamos, isso não há nenhuma dúvida. Depois, nós apreciamos também, muito embora eu presumo que muitas coletividades, por exemplo, Valmaior, neste momento vive, não sei durante quanto tempo, mas vive num espaço cedido gratuitamente pela Junta de Freguesia local, que suporta os custos associados já ao consumo de eletricidade, por exemplo. Mas há outras que não, há outras que têm que pagar eletricidade, têm que pagar tudo e portanto, digamos que com a diminuição dos colombófilos, se calhar é um passo que deve ser dado. Evidentemente que as coisas devem ser feitas de modo a que, se as coisas vierem a evoluir no futuro e voltarmos a recuperar o número de praticantes, eu acredito que com o tempo isso pode vir a acontecer. Portanto, nessa altura as coletividades a qualquer momento poderão ser reativadas sem qualquer tipo de problema. Falamos há pouco das autarquias, há apoio da autarquia em Albergaria Velha? Olha, a autarquia da Albergaria tem estado a apoiar as coletividades, quer através daquele subsídio anual que dá às 2 coletividades. Eram 3, havia uma também em Angeja, que é uma terra que fica ali entre Albergaria e Cacia, mas que pertence ao Conselho, é mais uma freguesia do Conselho de Albergaria Velha. E havia ali também uma coletividade, mas por força da diminuição drástica do número de colombófilos, eles já não eram assim muitos, a coletividade suspendeu a atividade e os colombófilos foram absorvidos, alguns por Albergaria e Valmaior, outros rumaram mais a Poente para Cacia e assim. E neste momento são 2 coletividades colombófilas ativas no Conselho, têm o apoio da Câmara no que diz respeito ao subsídio corrente. A coletividade da Albergaria Velha vive num espaço cedido gratuitamente pela Câmara Municipal de Albergaria, portanto no Centro Coordenador de Transportes, e o ano passado, na iniciativa levada a cabo pela Associação, ou por outra, que todos os anos é levada a cabo, mas que foi apresentada de uma forma mais concreta junto da Câmara Municipal de Albergaria, mereceu imediatamente o sim portanto, do Pelouro do Desporto, e mais tarde confirmado pelo seu Presidente da Câmara, e foi-nos concedido um subsídio para a organização do Campeonato Concelhio. Neste momento temos o pedido para o Concelhio 2012, estamos convictos que vai haver também apoio para isso. Para além disso, há que registar uma coisa muitíssimo importante, na minha perspectiva. É evidente que, porventura, a Albergaria não terá tantas coletividades como outros concelhos, mas também é um concelho também não muito grande. Sim, também não é um concelho muito grande. Tem umas 7 ou 8 freguesias, se não estou em erro. Então,
O que nós temos verificado que o Sr. Presidente da Câmara faz questão de estar sempre que os colombófilos o convidam para aquelas festas de distribuição de prémios e isso. Portanto, tem estado sempre presente. Eu diria que neste momento os colombófilos estão em dívida para com as autarquias, no caso concreto Junta de Freguesia de Valmaior por parte de Valmaior e Câmara Municipal, as duas. E é tempo de nós começarmos a pensar que temos que começar a pagar este tipo de coisas. Pagando como? Participando nos eventos organizados pela autarquia e mostrando-nos disponíveis para colaborar. A nível dessas iniciativas, vocês próprios têm essas iniciativas, a iniciativa de junto da Câmara Municipal ou das próprias freguesias de apoiarem nas festividades, ou por outro lado são convidados para o fazerem? Olha, de facto, eu não sinto que essa proximidade tenha atingido o nível que devia atingir. Portanto, mas tenho consciência que talvez não seja tanto a falta de convite, mas sim o facto de nós vivermos um tanto a quanto escondidos. Os colombófilos não se mostram muito à sociedade, não se mostram muito às autarquias, exceção feita quando vamos lá pedir os apoios, é evidente. Mas nós devíamos, as coletividades deviam, é como eu digo, se nós nos juntássemos, mais pessoas disponíveis para trabalhar, porventura seriam constituídos grupos de trabalho, e eu gostaria que os colombófilos, gostaria de ver as coletividades colombófilas, não só da Albuquerque, mas um pouco por todo lado, porque eu penso que esta questão, este problema é transversal a todas as coletividades colombófilas, ou quase todas. Eu gostaria de ver que as coletividades criassem um grupo de trabalho para regatearem, entre aspas, esse estatuto de entidades que têm que ser ouvidas também quando o município organiza eventos. Isto é, se há uma inauguração de uma coisa qualquer, nós temos que saber de que forma é que os colombófilos, à semelhança do atletismo, à semelhança do BTT, à semelhança seja do que for, do Reis Folclórico, da banda de música, temos que encontrar uma forma de nos mostrarmos nessas ocasiões. E isso passa realmente por um trabalho que tem que ser feito junto das câmaras municipais, por parte dos colombófilos. Isso às vezes é um trabalho que mesmo junto da comunidade acaba por não ter a devida expressão, e o desconhecimento às vezes da própria população da dita freguesia, que há uma coletividade colombófila. E que há colombófilos. Exatamente. No caso concreto da Branca, eu posso dizer, as pessoas saberão que o Luís tem pombos, no povo isto de outra forma, ele tem pombas, saberão que o Messias também tem pombas, e saberão que o Manuel do Cabeço também tem pombas, mas não saberão, por exemplo, que o Messias foi campeão concelhio. Não saberão, por exemplo, que alguém da freguesia é presidente da distrital. Não saberão, por exemplo, que há pombos da Branca bem classificados a nível nacional ou mesmo internacional. Portanto, as pessoas não sabem isso. E eu penso que nós, nesse aspecto, perdemos um bocado a oportunidade ou temos perdido a oportunidade de nos mostrarmos, porque eu não tenho nenhuma dúvida que isso, atraindo o interesse do conhecimento das pessoas, vai atrair praticantes. E isso, o que é que, do seu ponto de vista, terá de ser feito da vossa parte? É exatamente isso, é haver, na coletividade, haver 2 ou 3 indivíduos que se digam, eu não quero saber mais pronto, eu não vou perder mais tempo aí com incestamentos, nem com limpeza de caixas, nem com fazer classificações. Pronto, eu vou agora, eu e o fulano, não sei o quê, nós vamos aqui trabalhar num programa, e amanhã vamos falar com o pelouro da Câmara, com o pelouro da Cultura ou do Desporto da Câmara, e vamos dizer que estamos a pensar fazer aí qualquer coisa, e queremos saber onde é que vamos caber no programa cultural da autarquia ou da Junta de Freguesia, e vamos fazer força no sentido de nos arranjarem um cantinho para nós a ir numa coisa qualquer, não é? Pronto. A falta de iniciativa acima de tudo. Eu penso que sim, que é nossa. Gostaria de também lançar agora a conversa João Lemos. João, como é que vê a colombofilia atual? Você que tem uma larga experiência, está, digamos, parado por motivos de força maior, mas para quem já esteve na colombofilia por dentro e por fora, não só a nível nacional, mas lá fora também, como é que vê a colombofilia a nível nacional? Eu vejo a colombofilia no nome. Eu não quero ser pessimista a esse ponto, não quero ser pessimista, mas vejo a colombofilia no nome. Eu comecei nos fumos, tinha 8 anos de idade. Há alguns anos largos, não? No tempo
em que tudo se fazia em prol dos pombos. Era quem gostava dos pombos trabalhava nos pombos. Inclusive as jaulas eram transportadas pelos colombófilos para a estação de caminhos de ferro da Albergaria. Num carrinho de mão. Isso é no tempo do meu pai, tinha 8 anos, não é? De maneira que hoje nem sequer pensar numa coisa dessas, não é? Hoje nem sequer pensar, porque os colombófilos hoje são, os colombófilos são um pouco comodistas. Ou tornaram-se um pouco comodistas. E de maneira que, como eu estava a dizer, portanto, nessa altura trabalhava-se nos pombos, não é? Ou as pessoas trabalhavam para os pombos. Hoje o que é que as pessoas esperam? Que todos aqueles indivíduos que estão na direção é que trabalham para os pombos. O resto, mais ninguém quer trabalhar. Como antigamente não era assim. Eu, portanto, estive aqui em Portugal até mais ou menos até aos 18 anos de idade, na colomofilia, ligada à colomofilia, em que o meu falecido pai foi 2 ou 3 vezes campeão em Albergaria Velha. Depois esse tempo acabou e começaram, portanto, os treinos a efetuar-se de outra maneira. Mas os princípios básicos foram esses. Depois fui para a África Sul, estive desligada com uma filha totalmente em Portugal. E por razões óbvias, nunca mais isso me ocorreu a ideia de voltar à colomofilia. O certo é que tudo muda na vida, não é? E quando, portanto, estive na África Sul, quando a vida se começou a proporcionar, porque quem é imigrante e quem foi imigrante sabe muito bem as dificuldades iniciais, nem tudo é mar de rosas, não é? Portanto, é quase tudo muito difícil, não é? E quando a vida se começou a proporcionar, a primeira coisa que pensei foi nos pombos correios. Mas antes disto, mesmo antes de começar a ter pombos correios na África do Sul, eu, como sempre gostei dos pombos, eu tive a preocupação de trazer 2 casais de pombos para Portugal, vindos da África do Sul, pagos por mim, oferecido talvez a um dos colombófilos mais pobres da Albergaria. Mas foram uns anos largos já. Passado 2 ou 3 anos comecei na colomofilia da África Sul. Comecei na colomofilia da África Sul, comecei a integrar-me na parte colombófila portuguesa somente, em que conheci vários campeões, um deles o meu célebre amigo Júlio Albuquerque, Torres Vedras, que é uma pessoa que eu considero bastante, foi um indivíduo com quem eu aprendi também alguma coisa. Tiveram colombófilos portugueses na África Sul de nome, bastante nome, Bessa Gomes, Pereira Guedes, Zé Moreira, que está presentemente aqui a correr perto da Rio Maior. E que, quando eu pensei em voltar à colomofilia, tive o apoio dessas pessoas, não é? Não sabendo de antemão o que me ia acontecer no futuro, não é? Portanto, comecei na colomofilia na África Sul em 1984. Comprei uns pombos, porque nunca tive a preocupação de andar por casa de A ou B ou C amealhar pombos. Não, comprei e daí comecei em 84. Comecei a correr em 85, fiz meia campanha em 85 na África do Sul, portanto na Sociedade de Transvaal, na província, portanto, que é hoje a província de Gauteng, na cidade colombófila de Malverne, portanto pertencente a Joanesburgo, uma cidade satélite de Joanesburgo. E daí comecei em 85 e fiz meia campanha, e em 86 fiz a campanha inteira,
e que tive alguns prémios, talvez de relevo, mas que eu não vou agora comentar, porque já me esqueceu e nem não vale a pena. Mas em 87, de facto, foi um ano que eu ganhei tudo que tinha para ganhar. Inclusive, tive a medalha de ouro e a medalha de prata do primeiro e o segundo melhor pombo do distrito de Transvaal e o primeiro e o segundo melhor pombo da África do Sul. Isso foi um efeito inédito na colombofilia sul-africana. Portanto, nos portugueses não, porque os portugueses nunca conseguiram uma coisa dessas, não há nem numa anilha de prata ou de bronze, ou seja, portanto, tive uma colónia, tinha uma colónia muito boa, portanto, construída à minha maneira, comprada à minha maneira, mas na certeza, porém, que eu posso garantir que quando os meus pomos entraram no meu pombo, os pomos eram meus. Não havia nomes a distinguir. Os pomos foram selecionados por mim, comprados aqui, ali e tal. Entraram no meu pombal, passava o nome de João Lemos, não passava o nome de a pessoa que, portanto, o pombo português não tem essa mania, não? O pombo de fulano, não, na minha casa não, os pomos entravam em minha casa, eram meus, era João Lemos, era produto de João Lemos, e quando eu fiz, portanto, criou a sua marca. Tinha a minha marca, portanto, isso eu prazo-me registrar, porque ninguém pode dizer o contrário. Portanto, fiz provas célebres, em 87 fiz concursos célebres, tive um concurso, porque a maneira de concursar na África do Sul é totalmente diferente aqui. As apostas, o dinheiro é que envolve muito dinheiro. É isso que eu ia questionar. Encontrou uma realidade totalmente diferente. Sim. Não. Portanto, a parte monetária é totalmente diferente aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, quer dizer, quando eu começo a contar, as pessoas até pensam que de facto é aquilo que eu estou a dizer que não é verdade. Mas só as pessoas que lá viveram e concursaram lá é que sabem que isto é a realidade dos factos. Mas o gosto pela colombofilia tem a ver precisamente com essa vertente financeira, ou tem o mesmo gosto, tem o mesmo gosto como os de cá, que concorrem mais pelo convívio e começou assim em Portugal? Sim, quer dizer, posso aliar as duas coisas, não é? A parte financeira e a parte do convívio, não é? Porque sempre as outras, o português tem sempre um pouco esse defeito de se desviar das outras comunidades. Eu, por acaso, nunca me desviei das outras comunidades. Eu até lhe posso citar um caso muito interessante comigo. Quando eu pensei em 1984, pensei em viajar, pensei em ter os pomos correios, como disse há pouco, e tinha um amigo meu que disse: eu vou trabalhar em uma coletividade que onde há pomos, onde há só combofes portugueses. E fui a essa coletividade. Só havia combofes portugueses. O que é que encontrei? Apenas quem entrei na coletividade era uma zaragata, maltratarem-se uns aos outros, assim, aqui não entra mais. Portanto, isto é só para lhe dizer que os portugueses têm um pouco esse hábito, não é? Não quer dizer que há regras de exceção, não é? Mas falou nas apostas. Apostas, bem. Portanto, em 1987 eu ganhei muito dinheiro em apostas. Muito dinheiro. Posso dizer que ganhei muito dinheiro. Mas lá não sei se estão pomos como aqui. Ou não se estavam. Agora não sei como é que a colombofilia na África do Sul está, porque já lá estou afastado há uns anos. Mas naquela altura os pomos eram, nós não mandávamos a quantidade que desejávamos, porque o preço também era caro, não é? E nós já eram pomos selecionados, nós mandávamos ao 5, ou 8, ou 10, conforme o concurso e conforme o dinheiro, não é? E o que íamos ganhar e o que íamos gastar, não é? O que íamos gastar, isso era a parte principal, ganhar. Mas essa limitação era vocês que definiam? Não. Isso era tudo dado pela Federação. Nós tínhamos na África do Sul, tínhamos a Federação e a União. Eram dois grupos totalmente distintos. E só se juntavam nas clássicas, não é? Conquanto aqui nós temos a Distrital de Aveiro e temos o Distrito do Porto e tal. E eles lá tinham a Associação e tinham a União. E só nas clássicas é que se juntavam.
Portanto, eu tive um concurso em que foi uma clássica, portanto, junto entre a associação e a União, aí foi um concurso de 685 km mais ou menos, agora não posso precisar, mas é uma à volta disso. O certo é que eu acertei num pombo, eu tinha por acaso nesse concurso, marco primeiro e terceiro na coletividade. E acertei naquele pombo que me veio à frente. E esse pombo ganhei nessa altura em dinheiro português, foram 1.200 contos. Só nessa prova. Nessa altura, em 1987. Também posso dizer que em parte de desportivismo era totalmente diferente daquilo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Enquanto eu vim aqui a Portugal, as pessoas parece que tinham um pouco, não sei, tinham bastante reservas a meu respeito. Eu na África do Sul fui sempre uma pessoa bastante a sério, bastante bem a sério. Eu posso lhe provar que num célebre concurso em que pombos determinados, ou denominados, eu mando 8 pombos na coletividade, eu marco, comprovo 5 pombos e marco de primeiro ao quinto. Portanto, nesse dia, quando se estava a dar resultados, que os resultados eram dados para uma lousa e eram todos escritos os termos, os colombófilos levantaram-se e começaram todos a bater palmas. Isso é uma grande recordação que eu tenho da África Sul, enquanto aqui era totalmente impossível. Aliás, eu fui concorrente na altura que o Luís foi dirigente, e o Luís sabe muito bem os sacrifícios que eu tive aqui em Portugal, problemas que eu tive aqui em Portugal por causa disso. Portanto, eu acabei em 1987, fiz pela primeira vez na África Sul uma venda de pombos correios, pela primeira vez na África Sul uma venda de pombos correios. Eu estou a falar, portanto, que posso dizer que 50% dos colombófilos eram profissionais, e eu também era profissional, mas 50% dos colombófilos era profissional. Ou seja, vivia da colombofilia. Vivia dos pombos. E vivia bem, não tenho dúvidas que vivia bem. Fiz a venda dos pombos e regressei a Portugal. Regressei a Portugal, portanto, em 89, que trouxe 88, 89, já não me recordo bem, que trouxe os pombos da África Sul comigo. Os pombos que eu tirei daqueles que eu vendi, note bem, não? Só trouxe borracha. A primeira preocupação quando eu cheguei aqui a Portugal, tens esses pombos aí, isso aqui em Portugal, esses pombos não dão, tem que ser cruzados para a segunda, terceira geração. Então. A minha resposta foi: se eles não derem aqui, eu mato-os todos, porque aqui não há geração. E assim comecei. Portanto, aqui há pombos excelentes, não? Mas eu só conhecia aqueles pombos que trazia, portanto, sabia o que tinha, e daí comecei. Pronto, tornei-me um colombófilo famoso aqui novamente. Embora, portanto, amador, mas posso lhe dizer, enquanto eu concursei, eu o fundo não mandava quantidade. Eu velocidade e meio fundo não mandava quantidade. Com quanto os outros colombófilos mandavam 30 pombos, eu mandava 20 e 25, a velocidade e meio fundo. Mas mandando 20 ou 25 chegava a marcar 19. A fundo mandava 15, raramente mandava 20 pombos. Mas chegava a marcar 12, 13 e 14 pombos. O Luís está recordado disso. O meu comprador podia haver em albergaria 4, 5, 6 pombos no mesmo dia, mas o João Lemos tinha mais de metade dos pombos da albergaria. Portanto, nunca concorri só à espera de um pombo, porque eu dizia a todos os colombófilos: quando eu tivesse o primeiro pombo, os outros tinham que estar a cair. E era assim. Foi assim que eu vivia a colombofilia. Derivado a questões familiares, as questões de saúde, etc. Eu fui obrigado a desistir de pombos aqui em Portugal, mas só concorri em Portugal
4 anos e meio, porque no quinto ano que eu estava a correr, em Albergaria, a meio da época, ia à frente em velocidade, meio fundo, e ia à frente no sistema. O último concurso que eu fiz na coletividade da Albergaria Velha, de fundo, marco primeiro, segundo em Albergaria, marco primeiro, eu estava no sistema. Num concurso a seguir, eu desisti. Mas quando desisti, ia à frente na velocidade, meio fundo, e ia à frente no distrito. Portanto, gostei, fiz umas coisas bonitas com pomos, mas os pomos eram bons, tive bons pomos. Hoje, infelizmente, não posso ter, portanto, estou ligado aos pomos correios, mas de outra maneira, de outro setor. É isso que eu queria saber. Relativamente a essa situação, e falou-nos já há pouco, e já tive a oportunidade de falar consigo várias vezes, extra este programa, você é um defensor acérrimo, não da quantidade, mas da qualidade. Não, nunca fui. Aliás, o Luís, eu tive o privilégio de conversar com o Luís. Uma pessoa que eu sempre estimei, fomos sempre amigos, nunca tive problemas com o Luís. Aliás, na promofonia nunca tive problemas com ninguém. Nenhum problema era comigo, agora eu nunca tive, nem criava problemas a ninguém. Porque eu costumava dizer que entrava na coletividade calado e saía mudo, nunca tive problemas com ninguém. Criaram foi muitos problemas, não é? Que duvidassem de mim, eu nunca tive problemas. Podiam duvidar, as pessoas podem duvidar, não é? Iam espiar, pensavam, quer dizer, casava espécie, como é que eu conseguia marcar assim tantos pomos, e quando começavam os pomos a vida, mas isso era uma realidade. Hoje em dia passa essa sua experiência aos colombófilos, aos amigos? De certa maneira, mas é que sabe que não estando por dentro, digamos, num concorrente. Isso é um pouco difícil, não é? Porque eu costumo dizer aos que começam na cromofilia, porque aos velhos eu não digo nada, porque os velhos têm maus costumes, mas aos que começam na cromofilia eu costumo dizer: não há nada que faça ver os pomos. O que faz vir os pomos são ter pomos bons, ter boas mãos e ter um método. Porque quando por vezes saem notícias acerca de drogas para os pomos que façam vir os pomos, eles estão à vontade de rir. Eu vou-lhes dar razão por quê? Porque se fosse isso, os indivíduos com dinheiro ganhavam tudo. Isso não acontece. Normalmente na cromofilia até os pobres é que ganham. Já reparou nessa? Mas é um desporto que cada vez mais dizemos que está mais, não está ao alcance dessas pessoas com menos posses. Sabe a razão porquê? É como eu disse. Sabe que os pomos custam dinheiro. Ter bons pomos custa dinheiro. E nem todos têm um bom tato de escolher pomos. Porque isso, para escolher pomos, o meu falecido pai daí por vezes a quantidade que enviam ao concurso. O meu falecido pai dizia: não se compra um burro por grande albarda, porque há pessoas que veem um pombo aparentemente que é muito lindo, mas o pombo pode não prestar. A quantidade, eu nunca fui, porque a quantidade é sempre prejudicial. Eu tive sempre tendência de ir para a qualidade. Eu nunca tive muitos pomos, tanto na África Sul. Na África Sul não tinha, e aqui também nunca tive muitos pomos. E como as coisas atualmente estão bastante caras, transporte, a alimentação, os medicamentos, está tudo muito caro. Se as pessoas se concentrassem mais na quantidade dos pomos, eu tenho a impressão que a cromofilia que era muito mais beneficiada em termos de qualidade. Aproveito essa sua réplica para lançar também aqui o Sr. Armando Messias,
Você compartilha deste pensamento, digamos, aqui do Sr. João Lemos? Boa noite. Quero agradecer o convite que fizeram e saudar os clubófilos todos que nos estão a ouvir. Ora bem, eu concordo até certo ponto, porque nós, quando tiramos os borrachos, nós não sabemos o que é que eles são, porque nós temos 1 ou 2 casais bons de borrachos, de reprodutores, e eles por vezes dão 2 ou 3 filhos bons, mas não têm que não prestam. E a quantidade, muitas vezes, de pombos que as pessoas têm é precisamente porque gostam de experimentar de um casal, de outro, e depois, quando se bebe, já tem 60 ou 70 borrachos, não é? Tanto com os velhos, faz logo 60 e poucos. Costuma ser o meu caso. Mas ele poderá ter a razão dele. Porque ele tem a razão dele, porque ele conseguiu fazer qualidade, conhecia os pombos, já os trazia da África do Sul, possivelmente ao princípio também andou a nadar como os outros, mas depois, claro, é uma pessoa conhecedora, é o que ele disse, investiu, comprou pombos a bom preço. Eu não posso dizer que fiz isso. Eu tenho aqui um meu amigo Sr. Luís que me pôs mal à disposição, que me deu uns pombos, o Sr. António Ramalho, tenho lá uma família dele que dá bons filhos, mas, portanto, compro nos leilões, às vezes sai um borrachito bom ou outro, se for bom, tenho pombos do Paulo Campos, que já comprei, mas não, pronto, a minha colónia de pombos é feita à base de pombos de Sr. Luís, do Ramalho, de uns que eu comprei, mas eu não tenho nada, eu tenho quantidade e não qualidade. Tenho tido assim um bocado de sorte. Este ano a coisa está um bocado pior. O ano passado realmente foi o meu ano de glória. Não é que eu fizesse mais o ano passado do que eu faço este ano, mas pronto, os pombos já estão mais velhos, que eram bons, estão mais velhos há um ano. Tive o azar de perder pombos bons, mas vou andando. Eu tenho os pombos não é só para ganhar, eu tenho os pombos que gosto da amizade das pessoas, do Sr. Luís, do Sr. Lemos, dos outros clubófilos todos. Que é o que caracteriza mais este desporto? Dou bem com toda a gente, portanto, e é isso que é importante para mim. Falamos a nível de quantidade e não querendo fugir a esse tema, às vezes denoto e penso com conversas que às vezes vou tendo com as pessoas, que os columbófilos apostam na quantidade, talvez por inoperância de saberem escolher os próprios pombos? Possivelmente. No meu caso é. Mas, ora bem, nós sabemos que eu tenho cerca de 90 pombos. Presentemente, cerca de 90 pombos. E eu sei que só 20, 30 o máximo é que marcam, os outros não marcam. Mas eu não posso matá-los todos, eu tenho que ter os pombos para quando as fêmeas chegam de concurso, tenho que ter os machos à espera, que os mando também, não é? Mas eles gostam de estar juntos no fim de semana. E essas pessoas que têm essa qualidade, portanto, já formada, são columbófilos há muitos anos. Mas aí acaba por também estar a revelar que sabe onde está a qualidade, que está nesses 20. Ora bem, eu sei que as que marcam, não é? São aqueles que marcam, aquela quantidade que marcam. Os outros podem se enganar. Se marcam, têm a qualidade, portanto também sabe muito bem quais são aqueles que têm em termos de qualidade. Sim, eu sei os que tenho que marcam, porque a qualidade, às vezes, isso é um bocado... é duvidoso. Sim, mas se marcam, tem a qualidade, tem mais que os outros que não marcam. Sim, exatamente, pois, e é isso que eu digo, nós fazemos tudo aos pombos da mesma maneira. Uns marcam, outros não marcam. Mas não lhe parece que a teoria do Sr. Lemos, em termos
mais qualidade e menos quantidade, olhando atualmente aos constrangimentos financeiros que existem, às dificuldades e também até em termos competitivos, porque se tem mais qualidade, naturalmente tem mais hipóteses de marcar. Não acha que é o caminho a seguir? Sim, eu estou de acordo com isso. Simplesmente, eu, por exemplo, isto é tudo, há sempre a outra face da moeda. Eu tinha lá uma pomba de 2008 que foi anilhador na coletividade, foi anilhador na associação, uma brincadeira que lá fazemos de diretores, foi à exposição distrital e na categoria delas ficou em quarto, foi à nacional, ficou em 11º, salvo erro. E depois mandei-a ao primeiro treino da coletividade. E ela no primeiro treino foi a minha segunda pomba. Mandei ao segundo treino e ela ficou. Portanto, ou comida por repino, ou não sei. Portanto, isso é uma baixa, não é? A seguir, no outro concurso a seguir, o meu anilhador conselheiro, de meio fundo, também ficou. Ora, se nós vamos a ter só 30 pomos, a dizer, estes é que são bons, como ainda hoje foi mais uma punhafre, agora a semana passada mais outra punhafre, nós temos de ter mais pombos, não é? Não podemos ter só. Eu posso fazer uma parte. Sim. Eu fui campeão em Albergaria com 42 pombos, velocidade meio fundo e fundo. Lá está a questão da qualidade, não é? Okay. Mas isso vai de encontro àquilo que estamos a dizer, não é? É verdade. Ora bem, eu possivelmente naquela altura o Sr. Lemos era um expert na matéria e as pessoas aqui concorriam na simplicidade. O Sr. Lemos já tinha escola. Trouxe um know-how de lá de fora. Isso conta muito. Há 10 anos aqui em Portugal, na coletividade de Valmaior, eu com 42 borrachas fui campeão de fundo. E disse no princípio da campanha que ia ser campeão de fundo. E fui campeão de fundo com 42 borrachas. Isso também é um facto que não foi há muito tempo. Isso acaba por ser o Mourinho dos pombos, não é? Não. Isso aí é talvez extinguir a qualidade. Não, porque ele também disse que ia ser campeão e foi, não é? No futebol Porto particularmente fez essa afirmação e agora fez uma afirmação do género. Disse que ia ser e foi, não é? Por isso é que eu fiz esse paralelismo. Tá. Mas eu não, portanto eu sou um colombófilo simples e ando na colombofilia porque gosto. Foi o primeiro título? Foi o primeiro título. Em quantos anos de colombofilia se me permite? Não tenho muitos também, tenho 11 talvez, 11 anos. Então é um jovem a nível velho na idade e novo na colombofilia. Mas, portanto, é por isso que eu ando, portanto, tenho os pombos, gosto dos pombos. Já em 90 tinha pombos, não de corrida, mas destes chamados galegos, não é? Porque é que, uma vez que desde novo tinha pombos, porque é que só recentemente, 10 anos pode ser recentemente, é que olhando à idade que tenho, não o chamam de velho, como é óbvio, mas porque é que só agora é que há pouco tempo é que começou a concursar? Em princípio, antigamente não havia dinheiro, não é? E agora também não há, pelos vistos. Depois casei e fui para os Estados Unidos. Estive lá 19 anos. E depois só quando vem então é que depois mas não teve contacto a nível colombófilo, nem sei se há essa prática nos Estados Unidos. Sim, mas nunca eu lá tinha pássaros canários, como tive cá também. Criei pássaros canários de raças puras, não é? Mas gostava mais dos pombos, sempre gostei dos pombos e não vale a pena. Os pombos é outra coisa. Relativamente a esta campanha de 2012, qual é o balanço que faz das primeiras 10 provas? Olha, não tenho marcado muito bem. Estou em sexto, salvo erro. Somos 35 colombófilos ou 34. Portanto, não posso dizer que é mal de todo, mas para quem foi o campeão conselheiro o ano passado está muito mal. Mas pronto, se marcar bem, apareço. Se marcar mal, apareço. Não é isso que me diz nada. Gosto, claro que é. Eu costumo dizer, não é?
Ganhar não custa nada. Custa é perder. Ganhar, custa alguma coisa a ganhar, por amor de Deus. Perder é que custa um bocadinho, mas eu tenho que perder. E antes de lançarmos outro tema a debate, Paulo, pediria-te então que tens a oportunidade de começar aí a divulgar alguns dos resultados desta prova de Granada. Exatamente, a segunda prova de fundo. Vamos para os resultados do Centro Clubófilo de São João da Madeira. Primeira posição para os Silvas, com média de 1182 metros por minuto. Segunda posição para Adriano Oliveira, terceiro para Belmiro Tavares, quarto para Arnaldo Santos, que ocupa também a quinta posição. Relativamente à classificação geral dos concorrentes do Centro Clubófilo de São João da Madeira, primeira posição para os Silvas, segundo para Júlio e Quintela, terceiro para Manuel Santos, quarto para Arnaldo Santos, quinta posição para Armando Ferreira. Os 5 desta coletividade de São João da Madeira. Avançamos para Riumião, também na prova de Granada, Grupo Clubófilo de Riumião, primeira posição para António Barbosa, com média de 1185 metros por minuto, segunda posição para António Santos, terceiro para Óscar Pacheco, que ocupa também o quarto e o quinto lugares. Quanto à classificação geral dos concorrentes, Óscar Pacheco no comando é o primeiro, segunda posição para António Rezende, terceiro para Manuel Fardinha, depois na quarta posição António Paes. António Santos ocupa o quinto lugar da geral do Grupo Clubófilo de Riumião, Santa Maria da Feira. Olhamos para mais resultados desta prova de Granada, agora também para a Sociedade Clubófila de Santa Maria da Feira, primeira posição para António Souza, com média de 1185 metros por minuto, segunda posição para Fonseca e Madureira, terceiro para Reinaldo Santos, que ocupa também o quarto lugar. No quinto lugar, os Pereiras. Quanto à classificação geral dos concorrentes, primeiro lugar para Nuno Andrade, segunda posição para António Cavaco, terceiro para Vítor Costa, quarto para António Souza, quinto lugar para os Pereiras desta sociedade. Avançamos com mais resultados, mais uma de Santa Maria da Feira para conferir na segunda prova de fundo de Granada, Grupo Clubófilo de Moselos, primeiro lugar para o Álvaro Rodrigues, com média de 1192 metros por minuto, segunda posição para Rogélio Pinho, terceiro para Mérico Oliveira, que ocupa também a quarta posição, quinto para António Batista. Na classificação geral dos concorrentes, a primeira posição para Paulo Sousa, segundo Américo Oliveira, terceiro Luís Santos, quarto para Cândido Alves. Estes os 5 do Grupo Clubófilo de Moselos, Santa Maria da Feira. À altura de avançarmos também para os compromissos comerciais, já voltamos com a nossa conversa. Café Maia, um ponto de encontro dos columbófilos. Há mais de 60 anos a servir com distinção quem o procura. Serviço de snack bar e petiscos a toda a hora. Visite-nos, Café Maia, no Largo da Capela, em Maceira de Sarnes, com o telefone 256-286-488. O mundo columbófilo deseja-lhe boa campanha 2012. Divirta-se a praticar columbofilia. Um nome que já soa do Minho até ao Algarve. Active Life, a nova linha de misturas para pombos da Vercelaga. Novas fórmulas, novos formatos e novos preços. A Active Life Sport já está no mercado com descontos de introdução especiais. E mais ainda, Active Life permite-lhe adquirir agora um espetacular calendário columbófilo. Active Life, da Vercelaga, a ração que combate a crise e que lhe traz vitórias. Active Life, Vercelaga. E é um prazer poder contar nestas festas com o Rádio Clube da Feira por todas as iniciativas que tomam em prol da clubofilia. E uma grande salva de palmas aqui para o Rádio Clube da Feira e um muito obrigado pela vossa presença. Queria deixar aqui um abraço muito forte às pessoas responsáveis pela rádio, porque eu já disse, mandei um e-mail aqui para a rádio, se fosse presidente da Federação Columbófila dava-lhe uma medalha de mérito, qualquer coisa, porque isto não, sinceramente, acho muito bem feito o que estão a fazer.
Os protagonistas, as sociedades. Os colombófilos da região na RCF, a rádio de todas as emoções. Nação Colombófila, todas as terças-feiras a partir das 21 horas em 104.7 FM ou para todo o mundo em www.radioclubedafeira.pt. Nação Colombófila. Daqui a instantes voltamos à conversa com os nossos convidados. Mais resultados agora da Sociedade Colombófila de Cocujens. Primeira posição para Danilo Rezende, com média de 1172 metros por minuto. Segunda posição para João Pedro e Valdemar. Terceiro, Delmar Pereira. Alberto Pereira na quarta posição. Quinto para Manuel Neto. Na classificação geral dos concorrentes, primeiro lugar para Bruno Santos. Segundo, Serafim Coelho. Terceiro, António Santos. Quarto, Loja de Canário Sade. E quinto para Manuel Pereira. Estes os 5 da Sociedade Colombófila de Cocujens. Olhamos para outra sociedade, a Associação Colombófila de Azeméis, com a primeira posição para Rufino Oliveira, média de 1199 metros por minuto. Segundo lugar para Aureliano Azevedo e Filho. Terceiro para António Rebelo. Quarto para Aureliano Azevedo e Filho. E quinto para David Rebelo. Quanto à classificação geral dos concorrentes da Associação Colombófila de Azeméis, primeira posição para António Rebelo, segundo Família Damas e Jorge, terceiro para Miguel Almeida, quarto Arlindo Almeida, quinto para Rufino Oliveira. Estes os 5 desta sociedade. Altura de avançarmos para a crónica As Mulheres na Colombófilia, rubrica semanal da responsabilidade de Marta Pinho. Desde já alertamos que hoje o som da crónica não está nas melhores condições. Mesmo assim, vamos passar e esperar que seja audível. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos os colombófilos e colombófilas que nos ouvem. Hoje, na rubrica Mulher da Colombofilia, tenho aqui comigo um convidado especial. Chama-se Bruno Silva, mora em Partilhós, com uma atividade e aberta. Este jovem é paraplégico e vamos saber como é um bocadinho do seu dia-a-dia. Boa noite, Bruno. Boa noite. Diz-nos como é que nasceu o teu gosto pelo ponto correio. És tu que tratas das tuas pombas ou contas com a ajuda de alguém? Não, conto com a ajuda do meu primo e da minha mulher. E quais são as tuas tarefas dentro do pombal? És tu que fazes os tratamentos, decides essas coisas? Sim, o tratamento não é o que eu digo ao meu primo não percebeu quando o orienta. E a seleção das pombas para enviar a concurso? Também és tu que... Não, sou eu também que escolho. Elas vão e tal, não consigo. Quantas pombas é que tens mais ou menos? Vão estar 120. Então, são muitas pombas. A tua mulher, já falaste de primo e da tua mulher, já agora, a tua mulher gosta das pombas correias? Também é uma boa ajuda. E de que forma é que ela te ajuda? Estamos a ver que ela gosta das pombas. Mais uma vez vou referir que nem toda a gente tem pombas em seu nome, é o principal titulário, não é? A mulher do Bruno partilha este gosto com ele, apesar das pombas estarem em seu nome, mas é mais uma mulher que está conosco na colombófilia. Já agora, quais são as suas maiores limitações e dificuldades que encontra no dia a dia como colombófilo? As pombas e querer apanhá-las, custa sempre um pouco, porque elas gostam muito, porque são muito de ajuda. É complicado. E na ida à tua atividade, consegues te deslocar com facilidade ou achas que as coisas não estão da melhor forma possível? Porque é sempre ajuda. Ora, aqui estão as declarações em entrevista que vamos tentar repô-la numa próxima oportunidade, porque efetivamente não são as melhores as condições técnicas deste som, mas é uma entrevista interessantíssima, feita esta pela Marta Pinho, com um colombófilo portador de deficiência e a perceber as suas limitações ou não para a prática da modalidade. É, na verdade, um exemplo a seguir e também muito pertinente esta crónica da Marta, que vamos e fica desde já a promessa repô-la com melhores condições em próximas oportunidades.